Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo estarei realizando as correções das atividades referentes à semana 4 do plano de estudo tutorado. Vamos lá? Atividade 1. A velocidade da luz é aproximadamente 300.000 km por segundo, ou seja, a cada segundo a luz percorre uma distância de 300.000 km. A tabela abaixo mostra algumas das menores distâncias em unidade astronômica entre a Terra e Marte. A NASA pretende construir uma nave espacial que pode atingir até 30% da velocidade da luz. Nessas condições, considerando as menores distâncias entre a Terra e Marte, qual seria o maior e o menor tempo de uma viagem até Marte com essa velocidade? Podemos perceber na nossa tabela ao lado a ausência dos dados necessários para a resolução da questão. Então, para que possamos resolvê-lo, vamos utilizar a tabela para essa questão disponível no plano de estudo tutorado do 9º ano. Nessa tabela, podemos ver que a menor distância entre Terra e Marte é 0,38 unidade astronômica, enquanto que a maior distância é 0,67 unidade astronômica. Vamos à resolução? Para determinarmos o maior e o menor tempo de uma viagem até Marte, segundo os dados da tabela, nós verificamos o seguinte. A velocidade da nave é 30% da velocidade da luz, e a velocidade da luz é 300.000 km por segundo, certo? Quando fazemos o cálculo, nós temos 30 sobre 100 vezes 300.000. São duas frações, certo? Multiplico 30 vezes 300.000 dá 9 milhões. 100 vezes 1, 100. Cancelando aqui os zeros, nós temos o seguinte: 90.000 km por segundo, certo? A menor distância é 0,38 unidades astronômicas. A maior distância, 0,67 unidades astronômicas. Sabemos que a unidade astronômica é 1,5 vezes 10 elevado a 8, né? Ou seja, esse valor aqui corresponde a 1,5 vezes 10 elevado a 8 km, certo? Então, o que fazemos? Basta multiplicarmos esse valor por 1,5 vezes 10 elevado a 8 e já transformamos em quilômetros, certo? Então, será o seguinte: 0,38 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 8. Bom, fazemos essa multiplicação aqui, ó, né? 0,570. Tá? E conservamos aqui a potência de 10, que é 10 elevado a 8. Bom, então chegamos ao nosso resultado em notação científica, mas queremos esse resultado escrito na forma usual. Como fazemos? Escrevemos o valor, né, que nós temos, e fazemos a vírgula andar 8 casas decimais. Mas observem que com os algarismos que temos, ela irá andar 3. Então precisamos acrescentar mais 5 casas, certo? Então a vírgula estaria aqui, ela andaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ficando aqui depois do último algarismo, que no caso é o 0. Então, né, a distância seria 57 milhões de quilômetros, a menor distância. Bom, multiplicamos ela, né? Isso aqui a gente sabe que corresponde a 1,5 vezes 10 elevado a 8. Então fazemos 0,67 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 8, tá? Então, fazemos essa multiplicação. 0,67 vezes 1,5.
e vamos encontrar, né, 1,005, certo? E aqui conservamos a potência, vezes 10 elevado a 8 km. Mas para facilitar o nosso cálculo, vamos escrever esse número também da forma usual, certo? Então, 1,005 vezes 10 elevado a 8, a vírgula irá se deslocar 8 casas a partir do ponto inicial, porque o expoente aqui é 8, certo? Então, como vai ficar? Aqui ela se deslocaria 3 casas, né? Então, acrescentamos mais 5 casas. Acrescentamos mais 5 zeros para obtermos as outras. Então, ela estaria aqui, ela se deslocaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ficando aqui depois do último zero. Então, esse número, separando aqui, é equivalente a 100 milhões e 500 mil quilômetros a maior distância, certo? Agora, nós vamos determinar o tempo, certo? E para isso, vamos precisar aqui da velocidade. Então, primeiro, vamos fazer para a menor distância, 0,38 unidade astronômica. Mas vamos utilizar os resultados que conseguimos aqui em quilômetros, tanto para menor como para maior distância, certo? Então, nós temos o seguinte: a nossa velocidade diz o seguinte, que é o tempo será dado em segundo e aqui a nossa distância que será dada em quilômetros. Vamos utilizar a regra de 3, tá? Porque se tratam de grandezas diretamente proporcionais. Então, né, sabemos aqui, ó, que a velocidade da nossa nave é 90 mil quilômetros por segundo, certo? Então, em um segundo, essa nave percorre 90 mil quilômetros, certo? Bom, estamos interessados em saber qual tempo, então vamos chamar esse tempo de x, em que a nossa nave irá percorrer esse valor aqui, que em quilômetros é 57 milhões, certo? E aí utilizamos a regra de 3 multiplicando o cruzado. Primeiro, o x aponta para 90 mil, então multiplicamos x vezes 90 mil, 90 mil x é igual a outra multiplicação, 1 vezes 57 milhões dá 57 milhões, certo? Bom, o 90 mil está multiplicando, passa dividindo, então x é igual a 57 milhões, certo? Dividido por 90 mil. Cancelamos os zeros para facilitar o nosso cálculo. 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0. Bom, vamos utilizar a calculadora para fazermos essa divisão. Chegaremos no valor que é uma dízima, certo? Esse valor será 633,33 segundos, certo? Porque o nosso tempo é dado em segundos. Bom, para termos uma noção melhor, vamos transformar esse tempo em minutos. Basta dividirmos esse nosso tempo em segundo, 633,33 pelo tempo correspondente a um minuto, que é 60 segundos, certo? E aí nós teremos aproximadamente 10,55 minutos,
Agora faremos para a outra distância. Em 1 segundo, nossa nave percorre 90.000 quilômetros, certo? Queremos saber em quantos segundos a nossa nave irá percorrer, né? A distância aqui em quilômetros, sabemos que é 100 milhões e 500 mil quilômetros. Para sabermos, basta multiplicarmos aqui, fazemos a regra de 3, certo? Então, primeiro aqui o x vezes 90.000 dá 90.000x. 1 vezes 100 milhões e 500 mil quilômetros dá 100 milhões 500 mil quilômetros. 90.000 está multiplicando, passa dividindo. Então x será 100 milhões 500 mil quilômetros dividido por 90.000, certo? Cancelamos 0 com 0. Então, o resultado será a divisão de 10.050 por 9, 1.116,66 segundos. Em minutos, isso corresponderá a 1.116,66 dividido por 60, tá? Porque um minuto tem 60 segundos e isso nos dará aproximadamente 18,61 minutos. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um mol de substância, e seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Escreva esse número em forma decimal. Vamos à resolução? A constante de Avogadro ela é dada pelo número expresso em notação científica 6,02 vezes 10 elevado a 23. Para escrevermos este número na forma decimal, fazemos o seguinte. Primeiro vamos escrever essa parte sem a vírgula, 602. Agora vamos contar 23 casas decimais para deslocarmos a vírgula para a direita, porque o expoente aqui é um número positivo, certo? Mas observem que temos 2 casas após a vírgula representadas, então vamos precisar de mais 21 casas. Então vamos lá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Agora vamos contar as casas, tá? A vírgula irá se deslocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ficando aqui, ó, depois do último algarismo, que é um zero. Atividade 3, Enem 2015. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Vamos à resolução. Então, na atividade 3, devemos representar 4,129 milhões de toneladas em notação científica. Sabemos que 1 milhão, esse valor aqui, é equivalente a 10 elevado à sexta potência. Por quê? Porque temos aqui, ó, um acompanhado de 6 zeros. Uma tonelada é equivalente a 1.000 quilos. 1.000 quilos, 10 ao cubo. Por quê? Porque o 1
acompanhado de 3 zeros. Então, 4,129 milhões de toneladas é 4,129. O referente a 1 milhão, vamos escrever 10 elevado a sexta, certo? Porque isso aqui corresponde a 1 milhão. Vezes o correspondente em quilos a 1 tonelada, que seria 10 ao cubo quilograma, certo? Aqui nós vamos aplicar o seguinte, a propriedade, né, das potências de mesma base quando estamos multiplicando dois valores. Então, conservamos aqui a nossa primeira parte, 4,129, e aqui aplicamos a propriedade das potências da mesma base para a multiplicação. Então, eu conservo a base, certo? Vezes 10. E o que eu faço com os expoentes? Eu somo, faço 6 mais 3, porque é uma multiplicação de quilogramas. Então, nosso resultado será 4,129 vezes 10 elevado a 6 mais 3, 9 quilogramas. Então, nossa resposta é a alternativa C. Atividade 4 é uma questão do Enem 2017. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos escrito em notação científica é... Vamos à resolução. Atividade 4. Então nós devemos escrever 43,18 segundos em notação científica. Como fazemos isso? É muito simples. Aprendemos, que a vírgula em notação científica ela aparece depois do primeiro algarismo significativo, certo? Que no caso é o 4. Então, a vírgula se deslocará para depois do 4. 4,318, o 318. Certo. A potência é sempre de base 10. Agora nós só devemos definir o nosso expoente, certo? Observe que a vírgula está aqui, ela vai se deslocar uma casa para ficar onde nós queremos, que é depois do 4. Então, nosso expoente é 1. Positivo por quê? Porque a vírgula se deslocou para a esquerda. É um número grande, certo? Então, esse número é 4,318 vezes 10 elevado a 1 segundo, certo? Então, nossa resposta é a da alternativa B. Atividade 5 é uma questão do Enem 2017. Medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, utilizada para descrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes. Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 ao quadrado milhões de quilômetros. Na mesma forma de representação, uma unidade astronômica em metro equivale a... Devemos escrever 14,96 vezes 10 ao quadrado milhões de quilômetros em notação científica, certo? Sabemos que 1 milhão é equivalente a 10 a sexta, porque temos 6 zeros. 1 quilômetro, transformando em metro, 1 quilômetro equivalente a 1000 metros, certo? Temos 3 zeros, 10 ao cubo metro. Então, escrevemos 1,496 vezes 10 ao quadrado milhão de quilômetros da seguinte forma. Milhão, ele corresponde a 10 a sexta. Então, multiplicamos por 10 a sexta. Vezes quilômetro. Quilômetro em metro, 10 ao cubo, 10 ao cubo metro, certo? Então,
conservamos a primeira parte, 1,496 vezes 10 elevado a... Como são multiplicações de potências de mesma base aqui, somamos todos os expoentes. 2 mais 6 mais 3, certo? Metro. Então, nossa resposta será 1,496 vezes 10 elevado a 6 mais 2, 2 mais 6, 8, 8 mais 3, 11 metros. Então, a nossa resposta está representada na alternativa A. Atividade 6. É uma questão do Enem 2016. Um petroleiro possui um reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 metros por 10 metros de base e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos A, B e C de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasionou um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Realizaremos os cálculos necessários e representaremos em notação científica. Vamos lá? Então, na atividade 6, após um vazamento aqui no compartimento C, deveremos determinar quanto será derramado de petróleo desse petroleiro, certo? Que estará com capacidade máxima. Bom, caso tenha um derramamento aqui em C, o que sobrará dentro desse petroleiro? Simples, né? Sobrará o que vai ficar aqui protegido no compartimento A, certo? E também vai sobrar o que estiver protegido aqui dentro do compartimento B. Bom, qual é o meu volume máximo? Como é um paralelepípedo, eu vou calcular, certo, o volume total dele. O volume total será a capacidade máxima do reservatório. Então eu multiplico 60, né, vezes 10 vezes 10, correto? Eu multiplico as 3 dimensões para saber o volume do paralelepípedo. Multiplicando isso aqui, ó, 60 vezes 10, 600, 600 vezes 10, 6.000, certo? Metro cúbico, porque o nosso paralelepípedo nos deu as medidas em metros. O que permanecerá? Os volumes contidos nos compartimentos A e B. Bom, o exercício nos diz que os compartimentos têm medidas iguais. Então, aqui nós temos que ele está dividido em 3 compartimentos de medidas iguais, certo? Então, cada um desses compartimentos, cada pedacinho aqui, ó, irá medir 20 metros, certo? Bom, isso significa que esse pedacinho aqui, que nos interessa, mede 40 metros. A altura, né, é 7 metros e sabemos que esse pedaço aqui mede 10 metros. Então vamos calcular os volumes dos compartimentos A e B, certo? Então, o volume dos compartimentos A e B será dado pelo produto 40, que é o comprimento, vezes a largura, que é 10, vezes a altura, que é 7.
certo? Fazemos essa multiplicação. 7 vezes 4, 28. Então eu tenho 280 vezes 10, certo? 280 vezes 10, 2.800 metros cúbicos. Então, quanto será derramado? Será derramado, né? A diferença entre o volume máximo e o que restará dentro do petroleiro, certo? Então, será derramado um volume de 6.000 metros cúbicos menos 2.800, 3.200 metros cúbicos, certo? Só que a nossa resposta ela foi dada em notação científica, então vamos transformar esse número em notação científica, certo? A vírgula deve ficar após o primeiro algarismo significativo, que é o 3, certo? Então nós escrevemos esse número. A vírgula deve ir para cá, nós escrevemos esse número. 3,2 vezes 10. Vamos contar quantas casas decimais a vírgula terá que se deslocar para chegar até essa posição onde queremos. Ela irá se deslocar 1, 2, 3 casas. Então, nosso volume é 3,2 vezes 10 ao cubo metros cúbicos, certo? Significa que a nossa resposta está na alternativa D.